Vou colocar de forma didática a quem está nos assistindo a forma que as pessoas devem utilizar para fazer a legalização de um empreendimento. Seja um empreendimento na área do comércio, de venda, de produtos. Mas depois dos tristes episódios da Boate Kiss em Santa Maria, muita coisa se falou sobre os empreendimentos de entretenimento. Bares, pubs, restaurantes e principalmente as chamadas casas noturnas, danceterias e boates. Muitas coisas equivocadas foram ditas ao longo do tempo na grande imprensa e que causou muito tumulto para o empreendedor e muitas vezes também deixou o próprio agente público confuso diante das pressões da grande mídia e também de alguns próprios agentes públicos que colocaram posições completamente equivocadas, passando por cima da legislação vigente hoje no país. Muito se fala em aperfeiçoamento da legislação, de uma legislação mais rigorosa. Tudo isso pode ser feito, não vamos questionar. Se o parlamento, em nível nacional, estadual ou em nível municipal, faça a lei avançar. Mas eu diria que, inclusive, nós temos um arcabouço legal que daria conta dessa situação sem muitos transtornos se houvesse efetivamente fiscalização dos poderes públicos. Queria esclarecer, antes de mais nada, que é errado, equivocado, dizer que o Corpo de Bombeiros deveria ter fechado aquela casa noturna ou que o Corpo de Bombeiros deve fechar esse ou aquele estabelecimento. O Corpo de Bombeiros, ele recebe do órgão público municipal, que é levado através do empreendedor, um projeto de combate ao incêndio, o plano de combate ao incêndio, de proteção contra o incêndio. E a partir disso, o Corpo de Bombeiros verifica em loco se isso está de acordo com a legislação e os procedimentos legais em geral e emite um laudo. Com este laudo, a administração pública municipal é a única que pode emitir um alvará. Regra geral, para empreendimentos maiores, que têm impactos em nível de ambiente, de ruídos, tem procedimentos diferentes, por exemplo, de uma sorveteria, um lugar pequeno, comércio, onde não há ruído, onde há música, tem procedimentos diferentes. No caso, o procedimento mais correto é o seguinte: o empreendedor vai à Secretaria Municipal da Produção e do Comércio, no caso Porto Alegre, a SMIC, mas nas secretarias respectivas nos seus municípios, e pede um alvará. Antes disso, ele já tem que ter uma pesquisa feita, um levantamento, se aquele tipo de equipamento que ele quer colocar se adequa àquela região da cidade. Portanto, se quiser colocar uma casa noturna, todas as prefeituras que têm razoavelmente organizado sua estrutura urbanística exigem um estudo de viabilidade urbanística, o chamado EVU. Mas qualquer lugar onde vai se colocar um equipamento, seja do tipo que for, do tamanho que for, o prédio tem que estar em condições de habitar-se. E aí a gente chama de habite-se. É isso que normalmente a Secretaria de Obras ou a Secretaria de Urbanismo, no caso de Porto Alegre, hoje a Secretaria de Urbanismo, que emite esse habite-se, ou seja, diz se esta casa, se esse equipamento, se esse prédio está de acordo com a legislação, se pode ter ali esse tipo de empreendimento. Ou seja, nós temos procedimentos claros, legais e precisos. Se tiver uma casa noturna com música, tem que ter a proteção acústica. Por isso todo o debate sobre o tipo de proteção acústica, que essa é uma questão mais técnica. E quem emite isso é a secretaria respectiva em cada município. No caso de Porto Alegre, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que é constituída há muito tempo. Há prefeituras que têm secretarias praticamente únicas que emitem essas licenças de operação e esses alvará. Ou seja, vamos repetir, uma pessoa que queira colocar um equipamento de entretenimento noturno tem que ter mais cuidados e mais precauções que um equipamento simples. Ou seja, primeiro ele vai ter que pensar em que local da cidade ele vai poder colocar aquele equipamento, verificar
através do estudo de viabilidade urbanística, se é possível ou não. Verificar se esse prédio tem condições de habitar-se, ou seja, é o habite-se. Quando a pessoa tiver todos esses documentos em mãos, aí sim a prefeitura ela emite um alvará de localização, isto é, a prefeitura diz, agora você pode começar a sua operação. Portanto, não é o Corpo de Bombeiros que emite alvará, ele emite um laudo que faz parte desse processo de emissão de um alvará. Explicado isso, me parece que fica mais evidente que houve muita confusão a partir desse triste episódio da Boate Kiss em Santa Maria. Agora, tem um outro aspecto que se discute muito hoje na imprensa e que movimenta também os operadores do direito. É a questão da morosidade na liberação dessas licenças e desses processos. Esse é um problema da burocracia brasileira. Isto sim terá que mudar. Se há algo que na legislação deve ficar claro e preciso e não deveria estar propriamente na legislação, isso deveria constar nos procedimentos organizativos internos das secretarias, o tempo para que os alvarás, as licenças fossem emitidas. Eu sou de uma opinião bastante radical, porque já fui secretário municipal da Produção e do Comércio em Porto Alegre. Eu acho que, por exemplo, um alvará, uma licença de operação, quando tiver que ter uma licença de operação de um grande empreendimento, por exemplo, um laticínio, uma fábrica que passa necessariamente pela FEPAM, que é um órgão público estadual, porque uma casa noturna ela não passa por nenhum órgão estadual a não ser o laudo do Corpo de Bombeiros. Porque hoje, nas cidades maiores, a questão ambiental está municipalizada. Então eu diria que tanto no órgão estadual, de licenciamento ambiental estadual, que é a FEPAM, para grandes empreendimentos, como também nos empreendimentos menores, mas que precisamos ter uma licença de operação por causa da questão ambiental, nós não poderíamos ter os tempos quase infinitos, porque eu diria que Porto Alegre está parando, o Rio Grande do Sul está parando exatamente por causa da morosidade dos órgãos ambientais. Nós somos respeitadores da legislação ambiental. Eu diria que, inclusive, é louvável que no Brasil nós tenhamos a Lei 9.605 de 98, portanto, uma lei que tem mais de uma década, rigorosa, importante, esteja em vigor e que seja cumprida. Mas nós não podemos parar o Estado do Rio Grande do Sul por causa dos problemas que houve recentemente também, tanto no órgão licenciador municipal quanto estadual, com prisão, inclusive, dos seus titulares, com acusações das mais variadas possíveis, inclusive há processos nesse sentido. Também hoje há um certo temor do agente público, mas eu diria que a grande culpa não é da legislação, a grande culpa não se trata de uma questão jurídica, se trata essencialmente de um problema político e de gestão. O gestor público tem que ter ousadia, ele tem que determinar que tem prazos. Em não tendo isto colocado na organização interna das secretarias, eu não me oporia, pelo contrário, eu diria que seria salutar que na legislação estadual, municipal, constasse um prazo mínimo para a emissão desses documentos, secretaria por secretaria, órgão público por órgão público. Por mais complexo que seja o licenciamento, por exemplo, de uma eólica lá no Chuí, eu creio que um tempo de 4 meses é mais do que suficiente. Mas a gente verifica, e eu quero aqui inclusive fazer isso em termos de denúncia, que tem empreendimentos que estão parados há mais de 6 meses num único funcionário público que não toma decisão. E muitos empreendedores são prejudicados. O Rio Grande do Sul tem perdido empreendimentos importantes para outros estados da federação e não creio que lá tenha uma política de laissez-faire, ou seja, deixa fazer qualquer coisa por cima da lei. Não creio que seja isso, mas a morosidade
dos órgãos públicos no estado do Rio Grande do Sul e no município de Porto Alegre é algo que tem que ser trabalhado, combatido, regulado. Por isso, mais uma vez, eu digo a quem nos ouve, a quem nos escuta e quem nos vê, que é extremamente importante esses procedimentos. E não é preciso, não se pode, não se admite que algum funcionário público venha apresentar dificuldades para vender facilidades. É incompatível com o serviço público as indicações de consultorias. É incompatível com o serviço público e a legislação brasileira que alguém indique escritórios de arquitetura, de contabilidade, seja lá que for, para fazer qualquer arranjo para que daí seja aprovada a proposição. Se há algo errado, o poder público tem que chamar. E o que nós vimos recentemente, que apesar da lei de acesso à informação, apesar dos chamados portais de transparência, esta área de licenciamento, seja em que nível for, é uma zona cinza, é uma zona nebulosa e que tem que mudar radicalmente. Por isso, nós estamos hoje fazendo esse desafio a quem nos assiste para que acompanhe de perto tudo que é feito em nível de legislação e de operação dos empreendimentos, seja na nossa cidade, seja no nosso estado ou em qualquer parte do país. Estes são os procedimentos legais que eu quero expor, que eu expus, que quero defender, e vou terminar dizendo o seguinte: faça a coisa certa, que não haverá problemas no futuro, mas seja rigoroso na cobrança do gestor público e também faça valer o seu direito diante do servidor público, porque ele é pago com o dinheiro dos seus tributos.